Amém. Dando continuidade aqui, nós paramos no vídeo anterior no livro do profeta Isaías e vamos dar continuidade quanto ao trabalho missionário que Deus realizou nos livros, agora nos livros proféticos. É de suma importância, irmãos, o livro do profeta Isaías, conhecido também como o profeta messiânico. O profeta Isaías relatou inúmeras passagens apontando para a pessoa de Jesus Cristo. No Novo Testamento, cerca de 400 referências vão fazer luz apontando para o Messias, para Jesus. E fazendo isso, o texto ou o livro de Isaías aponta para a obra missionária. Tem 3 pontos interessantes, 3 grandes verdades no livro do profeta Isaías para a gente ganhar tempo. Primeiro, a missão tem em Deus a sua fonte, como nós aprendemos já desde do início, lá na primeira aula, que o próprio Deus é o Pai. A origem das missões está no próprio Deus. Segundo, Deus é o centro. Melhor, a missão tem em Deus a sua fonte, Isaías 43, 21. Segundo, Deus é o centro da missão, Isaías 44, verso de número 6. E terceiro, o alvo dessa missão é as nações. Então você vai ver grande parte, principalmente a partir do capítulo 40 de Isaías, ele sempre chamando a atenção das nações, tanto para o arrependimento, como para as bênçãos que essas nações iriam receber, ou também para as condenações, elas, no caso, se elas não viessem a aceitar a palavra de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. O livro do profeta Oséias é um livro interessante também, que mostra um amor também incondicional de um marido pela sua esposa, independente dos seus erros, né? Deus vai fazer uma simbologia aí, e mostrando como ele é amoroso com a sua esposa, chamada Israel. Mesmo ela errando muitas vezes, ela sempre, quando volta e pede perdão, Deus recebe-a e assim continua esta história sempre com Israel. Então, o livro do profeta Isaías mostra um amor além de nossa compreensão, que é a ideia que nós temos de João 3,16 também. O livro do profeta Amós foi também influenciado por ele, e isso justifica em parte a razão pela qual a mensagem proferida nos 2 livros são bem semelhantes. O que o livro do profeta Amós tem para nos dizer a respeito de missiologia? É possível notar a visão que Amós tinha no alcance do plano de Deus, muito especial na conclusão de seu livro, quando enfatizou que Deus traria com Israel a partir de outras nações e que, além disso, prometera abençoar outros povos. Então, não só aquela visão para com Israel, mas a ideia lá de Gênesis capítulo 12, verso 3, que todas as nações seriam alcançadas. Depois você dá uma lida lá no finalzinho do livro do profeta Amós, no capítulo 9, do verso 7 ao 12, você vai ver mais exemplificado esta ideia. O livro do profeta Joel, que vai falar do juízo de Deus, né? Mais especificamente, irmãos, a gente compreende melhor os capítulos 2 e os capítulos 3 são conhecidos e comentados, e é a partir deles que podemos extrair muito da natureza da mensagem deste livro, bem como suas implicações. Então, o Joel vai falar muito de amor e justiça, né? Um paralelo. Isto é uma mensagem completa. Além desse fato, o livro de Joel contribui também como um conceito missiológico, por conter a mensagem de juízo que afetaria as nações. Então, mais uma vez, Deus demonstrando, irmãos, que as bênçãos que ele tem são para as nações, e também para quem desobedecer às ordens de Deus também vai sofrer as consequências da mão de Deus, da sua grande ira também sobre as nações. Depois leia mais atentamente. Livro do profeta
Abacuque é interessante como o livro começa com um homem afligido, né? Vamos ver lá isso aqui que é interessante, o livro do profeta Abacuque, como há uma mudança assim, extraordinária na vida do profeta Abacuque, irmãos, do capítulo 1, verso do 1 até o 4, e depois do capítulo 3, os últimos versículos você vai ver ali que interessante. Capítulo 1, verso de número 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Este era o sentimento do profeta Abacuque. Porém, a gente olhando para esta situação, a gente vai ver, irmãos, que nós passamos por situações idênticas também de preocupação com os momentos que nós estamos vivenciando. Então, em meio a este momento é que Deus nos levanta para pregar a mensagem de salvação do Senhor e de tranquilidade para aqueles que se voltarem para com Deus. Não dá tempo da gente esmiuçar aqui, mas você vai ver que Deus então vai confortar o profeta, dizendo que está trazendo mais um inimigo para apertar, para assolar mais o povo. O profeta Abacuque vai ficar espantado, como é que pode um Deus fazer isso? Mas aí no capítulo de número 2, verso de número 4, ele vai aquietar o coração do profeta, dizendo, mas fique tranquilo, o justo viverá pela sua fé. Em meio a toda esta dificuldade que nós estamos vivenciando, a palavra que aos nossos corações a pregar aos irmãos, às pessoas que estão aí fora, é dizer para ele que em meio a todo este problema o justo viverá pela fé. E como adquirir ser justificado primeiramente, se voltando para Deus, se arrependendo, buscando ao Senhor e depois exercitando a sua fé na presença do Senhor. É interessante que ele começa aqui desesperado, capítulo 1, quando você já termina no capítulo 3. E os 2 últimos versículos, 3 últimos, a gente pode dizer assim, que o 17 vai dizer, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam o mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos quais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Viu a mudança que houve? De um homem sem esperança, sem rumo, sem destino, e agora ele está dizendo assim, ainda que aconteça o que acontecermos, eu me alegrarei na salvação do Senhor. Então pode me faltar tudo, não faltando o Senhor. Essa é a mensagem que nós devemos pregar para as pessoas que estão desesperadas. Ainda que o mundo ao seu redor venha se dissolver, irmãos, ele tem um alicerce, que é a pedra fundamental, que é a pedra chamada Jesus, para ele se solidificar e permanecer firme na presença do Senhor. 3 pontos interessantes no livro do profeta Abacuque. Vai falar número 1, a justificação pela fé não é apresentada com restrições étnicas, não é só para o povo judeu, é para todo aquele que crê, que receber essa palavra do coração de Deus, através dos homens, das mulheres que pregam o evangelho. Então essa fé é para todos, é para todas as nações. 2, há uma promessa de que todos os povos conhecerão a glória do Senhor, mais uma vez, não só Israel, mas todos os povos. 3, o culto ao Senhor alcançará um caráter universal. Capítulo 2 de Abacuque, verso de número 20. Então aí mais uma ideia. É interessante a gente notar, irmãos, que por toda a Bíblia você vai ver Deus tratando com as nações e sempre Deus querendo atrair as nações, chamando as nações para si. É propósito de Deus salvar a todos. Como diz em 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 8, acho que lá em diante, o Senhor vai dizer que Ele quer salvar a todos, não só alguns. Ele ainda não veio ainda porque Ele quer salvar a todos. Missões no Novo Testamento, irmãos. Então a gente vai ver aqui a ideia de missões no Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro missionário em discurso, conteúdo, espírito e desígnio.
Quem falou isso aqui foi o George W. Peters. Né? Ele vai dar fazer um fechamento sobre esse assunto do Novo Testamento. Vai dizer: o Novo Testamento é um livro missionário, em discurso, conteúdo, espírito e desígnio. Diante dessa exposição, não resta dúvida do compromisso missionário do Novo Testamento, servindo-nos de base para avançarmos para mais esta explicação. Missão nos Evangelhos. Conforme já temos visto, o Evangelho é o quê? Boas novas, irmãos. E é significativo que o Novo Testamento seja introduzido por 4 livros que juntos recebem o título de Evangelho. Propõe-se a contar-nos com detalhes inspirados pelo Espírito Santo sobre a vida de Jesus, passando pelo seu nascimento, ministério, morte e ressurreição. Acrescentaria aqui também sua ascensão também, né? Juntando tudo, lógico, isso aqui vai enquadrar depois em Atos dos Apóstolos. E os últimos momentos que passou aqui na terra junto com seus discípulos. Por isso, podemos afirmar que o Novo Testamento, por direção do próprio Deus, começa com informações que são verdadeiramente boas novas. Portanto, irmãos, não restam dúvidas da importância e do quão indispensáveis os evangelhos são para uma reflexão em torno da teologia de missões. É o que nós vamos passar a ver agora. Quando a gente chega nos evangelhos, irmãos, é de suma importância a gente analisar quais foram os públicos que foram alcançados tanto por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele vai endereçar o seu evangelho aos judeus. Ele vai apresentar Jesus na sua genealogia de Abraão até Jesus. Ele vai fazer essa ligação, mostrando de fato que Jesus é o cumprimento do Messias que haveria de vir. Então, Mateus vai mostrar ele como um verdadeiro rei. Marcos vai descrever Jesus e vai escrever o seu evangelho para os romanos e apresentar Jesus como aquele que domina, um rei, rei como Mateus apresentou, mas como um servo sofredor. Lucas vai levar Jesus aos gentios. Note que a genealogia de Lucas ela é diferente. Ela é diferente da genealogia de Mateus. Por exemplo, quando nós olhamos aqui a de Mateus, ela vai trazer de Abraão e ela vai finalizar com Jesus, mostrando a Mateus e está querendo mostrar Jesus para os judeus. Quando a gente vai para Lucas, pegue aí a sua Bíblia para você compreender, no capítulo de número 3, verso de número 23 em diante, quando você chega no 28, note que ele leva Jesus até Deus. Então já passou, por exemplo, Mateus mostra Jesus para os judeus, então ele traz de Abraão até Jesus. Lucas, como o evangelho dele é para os gentios, ele vai apresentar a genealogia de Jesus até Deus, apontando que Jesus não é só para os judeus, mas é para os gentios também. Note aí que tem uma diferença nas duas genealogias e a explicação é essa. Mateus vai apresentar Jesus para os judeus, ao passo que Lucas vai apresentar Jesus para os gentios, então ele mostra a nossa ligação lá em Deus, né? No início de tudo. E é por isso. João vai apresentar já um Jesus universal. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo. Então já é um Jesus universal. Então é importante a gente ver e notar como foi o alcance de cada um deles na hora de pregar o evangelho para um determinado público. E João vem e fecha com um evangelho universal. Em primeiro lugar, conforme temos visto, cada evangelista dirigiu-se a um público específico, a todos os povos, indistintamente. Naturalmente que isso demonstra tanto o interesse de Deus de que todos os povos não só tenham acesso à mensagem do evangelho, mas que também sejam atendidos dentro de suas
realidades e de suas expectativas, como também sinalizar para a universalidade do Evangelho que é capaz de alcançar todos os povos, atendendo assim suas respectivas necessidades de todas as ordens. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João atenderam às necessidades de todos que estavam na sua época, fazendo respeito, logicamente, à pessoa de Jesus. Em segundo lugar, temos muito a aprendermos sobre missões, a partir não só da mensagem pregada por Jesus, mas também com o estilo que ele adotava. Jesus tinha por costume pregar por parábolas, ensinar por parábolas. Passar uma verdade através de uma história verdadeira ou fictícia. Ele fazia essa aplicação. Então você vai ver muitas parábolas do mestre, né? E ele sempre usou muito essa expressão: o reino do céu é semelhante a... Então ele vinha e fazia uma aplicação em cima destes textos. Era a forma como Jesus pregava e assim alcançou muitas pessoas. O conceito missiológico aqui pode ser encontrado na mensagem que Jesus pregou e no seu interesse e esforço para que todos ouvissem aquilo que ele estava proclamando. Do mesmo modo, a igreja deve caminhar nesta mesma direção. A mensagem tem que ser simples, tem que ser objetiva, tem que ter o alcance dos corações, irmãos, né? Não é essa mensagem que a gente vê hoje de egocentrismo, né? que exalta o eu do homem, mas uma mensagem que traga o homem ao arrependimento, que traga o homem ao início de tudo e mostre que ele é necessitado de ouvir a palavra de Deus. Esta é a verdadeira mensagem que alcança os corações. Missões em Atos e no apóstolo Paulo. Todo o livro de Atos dos Apóstolos é composto de registros missionários, assim como todo o labor apostólico de Paulo é evidência de que alguém inteira e intensamente comprometido com a evangelização dos povos. Acho que o apóstolo Paulo, irmãos, depois da pessoa de Jesus, foi a pessoa que mais alcançou vidas, né? Eu chego a dizer até, irmão, que ele alcançou na época mais pessoas do que, logicamente, a pessoa de Jesus, pelo fato que ele viajou mais. É nesse sentido que eu estou dizendo. Porque se você parar para pensar, a mensagem, a história de Jesus alcança vida até hoje. Então, logicamente que alcançou muito mais vidas. Mas eu digo pelo fato de que Paulo conseguiu ir mais longe, né? Neste sentido, o apóstolo Paulo alcançou na sua época mais pessoas, nesse sentido sim, do que Jesus, até porque Jesus ele ficou mais instalado em Jerusalém e nas proximidades ali, neste sentido, não vá sair falando besteira por aí, neste sentido, tá? Então vamos lá, o livro de Atos dos Apóstolos, né, ele tem um versículo emblemático, que é Atos 1, verso de número 8, que para mim fecha aí já a ideia de todo o livro, que o Senhor falou para eles ficar em Jerusalém. Quando você pega o finalzinho de Lucas, que dá continuidade, é importante a gente notar isso aqui, que o Evangelho de Lucas e Atos são escritos pelo mesmo autor, que é o doutor médico Lucas. Então é meio que uma sequência. Você pega o finalzinho lá de Lucas, por exemplo, Lucas capítulo de número 24, verso de número 49, diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E isso ele vai fazer menção de novo disto, né, no verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, é um versículo emblemático, onde os discípulos ficaram e receberam poder do Espírito Santo. É bom a gente deixar isso aqui bem claro, que o Espírito Santo eles já tinham, irmãos. Eles receberam isso lá quando a gente lê lá no Evangelho de João, capítulo de número 20, se não me falha a memória, verso de número 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, o que eles vão receber aqui em Atos 1:8
é a virtude, é o poder de Deus para desenvolver a obra missionária. E é espetacular o que aconteceu depois de Atos capítulo 2, quando se cumpre, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e ali eles foram cheios do poder do Espírito Santo e desenvolveram uma grande obra, que os irmãos já sabem, já conhecem, nós já falamos isso em sala de aula, a respeito do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ganhar tempo. Você vê no livro de Atos dos Apóstolos que a ação do Espírito Santo, irmãos, ele está do começo ao fim. Você vai ver ali por mais de 40 vezes a expressão Espírito Santo ou Espírito de Deus, que é a mesma coisa. Então a ação foi tremenda naquele lugar. Adiantando para a gente ganhar tempo. Missões nas epístolas gerais e em Apocalipse. As epístolas gerais são de elevada importância para as bases da fé cristã e buscaremos extrair dela algumas lições em torno de nossa reflexão missiológica. Depois disso, nos dedicaremos ainda que, resumidamente, a identificarmos o conceito de missão no livro de Apocalipse e veremos finalmente que toda a Bíblia trabalha e converge na direção de nos contar o que Deus está fazendo por amor em favor da humanidade perdida. Esta é a ideia de demonstrar em todos os livros da Bíblia, irmãos. É lógico que aqui faltou alguns devido ao espaço do livro, mas a gente vai ver que se você pegar em sua casa e fizer um estudo mais abalizado sobre isso, você vai ver que Deus trabalhou em todos os livros de alguma forma resgatando ou estimulando o povo de Israel a fazer com que outras nações conhecessem o Deus de Israel. Epístolas gerais, chamadas epístolas ou cartas gerais, são Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Essas cartas tiveram as seguintes funções: combater as heresias, confirmar a fé dos crentes, fortalecer os cristãos em meio ao sofrimento e à perseguição. Então, essas cartas, chamadas cartas gerais, elas foram escritas nesse intuito, porque conforme a igreja ia crescendo, também cresceu números de falsos profetas, de heresias que eram pregadas já na época, né, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Então já tinha este núcleo, já tinha este número de pessoas que já trabalhavam contra o evangelho. Eram literalmente lobos vestidos de cordeiro pregando o evangelho, mas na verdade queria só fazer separação no meio do povo de Deus. Aos Hebreus tem uma mensagem centrada, irmãos, entre a antiga aliança e a nova, e ele vai demonstrar como Jesus era superior a tudo, superior ao pacto sacerdotal, ele era superior a Moisés, ele era superior aos anjos, ele era superior a tudo e a todos, irmãos, e estava sobre todas as nações. Então, quando você lê lá, você vai entender que a mensagem aos Hebreus lá vai mostrar a missão, literalmente, de Deus, que veio a se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Tiago. Esta carta é um excelente ensino de como deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. Nesse caso, muitos estudiosos na área da missiologia propõem que o grande ensinamento de Tiago nesta área é a forma com que devemos tratar as pessoas indistintamente, apontando para o interesse de Deus nas pessoas. Então, quando você olha ali, a carta do irmão de Jesus, Tiago, não é aqui, esse Tiago aqui não é um discípulo, ou melhor, não é aquele Tiago lá de Atos capítulo 2, aquele Tiago lá, ele, discípulo lá, que lá morreu em Atos capítulo 2. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, que pela tradição ele se converteu após Jesus morrer e ressuscitar, então ele entendeu que era de fato Jesus. Ele tem os ensinamentos ali que já é para o dia a dia do cristão, de como deve ser a vida daquele que foi alcançado pelo evangelho, daquele que foi alcançado pela missão, pelo evangelismo. Então o livro
de Tiago, ele vai demonstrar como é que deve ser a vida deste novo crente. 1º e 2º Pedro, poderíamos tratar de cada uma dessas epístolas separadamente, mas é suficiente analisarmos conjuntamente. A primeira carta de Pedro é introduzida como uma referência aos estrangeiros. Então, já aplicando aqui já a ideia de que não era o povo de Israel somente, mas aos estrangeiros. E quando você lê a primeira carta, irmãos, você vai ver o apóstolo Pedro animando os irmãos ali, porque eles aceitaram a Jesus em grande perseguição, e muitos deles não estão aguentando a perseguição e estando largando a fé por causa da perseguição. Então, o apóstolo Pedro vai escrever uma carta de ânimo, vai dizer para eles que é natural essa perseguição, que é normal esta perseguição, para que eles permanecessem firmes na fé, que permanecendo firmes na fé, o Senhor estaria com eles todos os dias. A segunda epístola, o apóstolo Pedro mostra-nos longanimidade de Deus na intenção de salvar hoje. Perdido, foi o que nós falamos aqui ainda agora. Já na época do apóstolo Pedro, já havia muito desses homens que conturbavam a igreja com evangelhos, se é que a gente pode dizer assim, modificados, né, irmãos? Então já tinha muito. Então muitos desses homens, capítulo 3 de 2 Pedro, verso número 4, eles já questionavam os crentes, o apóstolo Pedro, a respeito da volta de Jesus. Onde está a promessa de sua vinda? Eles já tinham isso ali, isso não é dos nossos dias. Então o apóstolo Pedro, quando você lê lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 1 em diante, ele vai tratar sobre os falsos mestres, os que pregavam heresia. Esses homens já estavam ali contaminando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, procurando atrapalhar os irmãos, segundo as suas próprias concupiscências. Irmãos, a palavra de Deus, ela não precisa de invencionismo. A palavra de Deus não precisa de algo extraordinário, revelado. Olha que Deus não, já está revelado, irmão. Já está tudo aqui, já. Parece que se pregar a palavra de Deus só o básico, como ela é, parece que já não faz mais efeito na igreja. Tem que trazer algo do hebraico, do grego, do escritor, do comentarista, meu Deus, não precisa nada disso, irmãos. A palavra de Deus em si, simples, básica, mas sendo verdadeira, pregada, falada como ela está escrita, já faz todo o efeito possível na vida das pessoas. Então o apóstolo Pedro, ele já tinha esse problema com esses irmãos, mas aí ele vai trazer uma resposta interessante, que é 2 Pedro capítulo 3, verso 8, 9 melhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, todos venham a se arrepender é uma mensagem não só para o povo de Israel, para os gentios, para todos. Deus quer salvar todos. Olha a obra missionária aí. 1º, 2º e 3º João, em suas 3 cartas, João sinaliza claramente a necessidade do crente equilibrar verdade e amor na intenção de agradar a Deus e alcançar o maior número de pessoas com a mensagem do Evangelho. Verdade e amor. Você vai ver que há um paralelo ali de verdade e mentira também, na 1ª, 2ª e 3ª carta, muito grande ali, o apóstolo João combatendo as mentiras, o mentiroso chamado adversário. Então ele tem esse embate aí. Quando você lê a 1ª, 2ª e 3ª carta, você vai notar bem que tem esse embate ali, verdade e mentira, e logicamente que a verdade sempre prevalece. Livro do Apocalipse quer dizer revelação, o que aponta para o seu caráter, em que através dele temos acesso ao que o Senhor revelou a João, o apóstolo. Enquanto esteve na ilha de Patmos, para muitos estudiosos, este é o livro do trono de Deus. Pelas muitas vezes que este livro faz a isto que refere-se ao domínio de Deus, e isso já na abertura do mesmo 1 e 4, que ainda fala dos cristãos como reis e sacerdotes, ampliando o tema mais à frente. Muitos preconceitos têm surgido em relação ao livro do Apocalipse. Inclusive, existem os que, por medo,
fogem de uma leitura apurada do mesmo. Contudo, o que temos destacado acima é capaz de desfazer este problema, pois aponta para o Senhor Jesus como aquele que domina, inclusive sobre a história. Esta breve introdução serve como base para a nossa busca em extrairmos a essência missiológica deste importante livro que encerra as Escrituras. É importante, irmãos, a gente deixar claro que o livro do Apocalipse não deve ser temido ao ser lido. Ele é a palavra de Deus, precisa não só ser lido, como ser compreendido. É, sim, de difícil entendimento pela sua simbologia, que há, e muita simbologia, sobre as suas figuras que ali existem, né? Mas tem que ler, sim, porque é de suma importância para as nossas vidas. O Apocalipse, irmãos, ele é o fechamento de toda a obra que começou na eternidade, lá no Gênesis, de toda a obra que se deu início. O Apocalipse é o fechamento do livro, é o resultado final, é onde nós vamos separar o joio do trigo, é o bode e as ovelhas, é onde nós vamos ver quem estará com Deus e quem estará com Satanás. É o fechamento, é a conclusão de toda a obra missionária, é o livro do Apocalipse, né? Então, essa é a ideia. Quando dirigiu-se, o domínio do Senhor sobre tudo e todos. Nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, isto é, nas cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia, nitidamente percebemos o resultado da obra missionária, assim como os interesses do Senhor pelas nações. Tanto no capítulo 2, capítulo 3, quando o Senhor envia cartas àquelas igrejas, da parte de Deus, conclamando com que aquelas igrejas as suas partes positivas e partes negativas. O que foi louvável, o que não foi chamado a atenção para que eles voltassem ao primeiro amor. Quando dirigiu-se à igreja que estava em Tiatira, o Senhor deixou claro o domínio que seu povo terá sobre as nações. Ao longo do livro do Apocalipse é possível notar o alcance mundial dos resultados da redenção em Cristo. Você vê isso em Apocalipse 5 e 9, Apocalipse 7 e 9, Apocalipse 13 e 7, Apocalipse 14 e 6. Confirmando o plano infalível de Deus em resgatar homens de todos os povos, que é a essência da Missio Dei, ou da missão de Deus. Partindo para o final, contribuição dos pentecostais às missões. Qual foi a contribuição do neopentecostalismo, dos pentecostais, para a missão? Qual é o nosso papel? Qual foi o nosso papel? Os Estados Unidos presenciaram um grande acontecimento em meados de 1900, quando, por ocasião do que ficou conhecido como movimento pentecostal, viram grandes renovações em diferentes áreas da vida da igreja, inclusive quanto ao seu envolvimento com missões. É nesse período e como fruto desse movimento que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram no Brasil com a missão de evangelizar este país, desconhecido por eles até então, de onde resultou no que hoje é o maior movimento pentecostal do mundo. A contribuição dos pentecostais é muito grande. No que se diz respeito, então, a esses dois homens, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren, que numa visão viram o nome Pará, Belém do Pará. Eles foram procurar isso no mapa mundi e acharam, viram, e se confirmou depois que era para eles virem para este lugar. Eles vieram em obediência a Deus, e através desses dois homens ali de Belém do Pará, explodiu no país este movimento pentecostal, que se abaliza em muito na obra do Espírito Santo, assim como foi em Atos capítulo de número 2. E isso se deu muito além, parecidamente como em Atos 2, pelo batismo com o Espírito Santo que veio também diante desse movimento. Diante de muitos desafios impostos pelo tempo e que isso aconteceu, os pentecostais avançaram em diferentes frentes de evangelização, conforme se lê na informação encontrada no Guia Prático de Missões, que está escrito. Em certos países, os pentecostais entraram em áreas em que outras denominações evangélicas já trabalhavam.
Noutros, dedicaram-se a trabalhar entre não cristãos e com notáveis resultados. Tem sido estupendo o êxito dos pentecostais na América Latina, Chile, Brasil, na África e na Coreia do Sul. Então, os pentecostais, irmãos, eles têm o seu papel já reservado e guardado na história de grande contribuição para as missões. Indiscutivelmente, os pentecostais contribuíram de forma significativa com as missões, que a partir do movimento a que pertence experimentou grandes avanços, mesmo porque o batismo com o Espírito Santo, abre aspas, uma das principais marcas do movimento pentecostal, foi o que diferenciou Daniel Berg e Gunavin quando eles chegaram no Brasil, foi o batismo com o Espírito Santo, foi o que trouxe visibilidade ao que Daniel Berg e Gunavin vieram fazendo no Brasil. Então, quando o Espírito Santo os conduziu para cá e endossou, batizando pessoas aonde eles se reuniam, isso deu mais peso ao movimento, e daí o movimento foi só crescendo cada vez mais. Visa não somente a santificação, mas também o revestimento de poder para a evangelização mundial, assim como foi em Atos capítulo 2. Eles receberam não só a presença do Espírito Santo, ali em Atos 2 eles já tinham a presença do Espírito Santo, mas eles foram revestidos por este poder que o Espírito Santo concede, que é o de pregar, de falar, de expressar, de testemunhar o que Jesus fez. Quem convence o homem do pecado, do pecado, do juízo e da justiça é o próprio Espírito Santo que vai trabalhar. Mas requer, a importância do homem nesse sentido, é que o homem é quem vai, é o homem quem abre a boca, cheio do Espírito Santo, para falar de Jesus. Portanto, assim como toda a história aqui relatada, o movimento pentecostal é mais uma reafirmação da soberania divina na condução de seu plano, que é perfeito e será cumprido na sua totalidade. O que está no coração de Deus, o que foi planejado no coração de Deus para acontecer, vai acontecer. Queira o adversário ou não, vai acontecer. Agora, a nossa preocupação, irmão, nesta última hora, é literalmente sair de dentro dos templos, pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, Tudo aponta que nós estamos caminhando para o final, das profecias relatadas no Velho Testamento a respeito da igreja. Nós que acreditamos no arrebatamento da igreja, está faltando o arrebatamento da igreja, tá? Temos que estar preparados para isso. Se porventura estivermos errados a respeito do arrebatamento da igreja, estarmos preparados para passarmos a metade da grande tribulação ou a tribulação inteira, não sei. Espero em Deus que estejamos certos, que nós sejamos arrebatados quanto a isso, mas o mais rápido possível a gente pregar aos nossos de casa, aos amigos, aos de fora, a todos os irmãos que podem ser alcançados pelo Evangelho. Isso é uma ordem dada pelo Senhor. Com essas informações é possível termos base para uma reflexão mais aprofundada do desenvolvimento histórico das missões, principalmente concluindo com as informações básicas do envolvimento dos pentecostais com a evangelização mundial, o que nos serve não somente como informação, mas também de conscientização e sem incentivo missionário. Amém? Chegamos aqui ao término desta matéria, desta lição. Eu espero que você possa ter compreendido, ter entendido. O bom da gente deixar gravado aqui é que, se caso você não entendeu, você volta lá e assiste de novo sem problema nenhum. Amém, irmãos? Vamos continuar orando a Deus para que esta situação venha passar o mais rápido possível e o mais rápido possível a gente possa voltar para a sala de aula e estar junto com os irmãos mais uma vez ministrando as aulas, porque eu acredito que é bem melhor a gente estar na sala de aula com os irmãos, tirando as dúvidas diretamente com os irmãos. É mais proveitoso isso
para as nossas vidas. Amém? Se você quiser depois nos ajudar, se inscreva aí no canal, dê uma força aí, compartilha com alguém também essas aulas que nós estamos tendo aí, ou colocando aí, os irmãos, não tem problema nenhum, irmão, compartilhar. Fica inscrito lá, aciona o sininho lá, para toda vez que a gente postar aqui um vídeo, você ser avisado do que nós postamos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Fique com Deus.